Olá pessoal, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Hoje, minha gente, o que vamos fazer? Vamos fazer um bolinho, porque é o aniversário do meu esposo. E para não passar em branco, decidimos fazer um bolinho aqui em casa mesmo. Eu queria encomendar, na verdade, não deu certo porque foi de última hora. E sempre de última hora, né, a chance de conseguir um bolo é mínima. Então, como não consegui, vamos fazer um bolinho simplesinho para não passar em branco. Mas vai ser feito com muito carinho e o que vale é a intenção, né, gente? Então, a criançada já fica naquela emoção toda esperando o bolinho, então vamos que vamos. Então, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. E a vocês que já me acompanham, meu muito obrigada. Viu, gente? Então, bora lá pro vídeo. Ah, e não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nada por aqui. Então, bora lá? Minha gente, eu bati a massa do bolo super rapidinho, porque a criançada aqui tava meio enlouquecida querendo ajudar. Então, eu preparei, eu coloquei para assar e deixei esfriando. Enquanto isso, eu já fui botando na panela leite condensado, creme de leite, coco ralado e manteiga. O bolinho tá lá esfriando, é bem pequenininho mesmo, minha gente. Eu fiz duas massas, uma branca e uma de chocolate. Inclusive, o restante da branca, a criançada, eu tive que dar, porque tava uma loucura querendo esse bolo. Aí eu deixei só uma fatia para poder ficar um saborzinho diferente, não ficar só chocolate. Enquanto eu estava fazendo o recheio, João Paulo, ele quis fazer o doce preferido do pai, que é o pudim. E como ele sabe fazer a receita, eu deixei ele fazer. Falei, vai fazendo aí enquanto eu tô fazendo aqui. Ele foi ali quebrando os ovos, só que Sara não sai da cola, minha gente. Então, como ele estava fazendo algo ali simples, eu deixei ela ali na cola dele e eu continuei mexendo minhas coisas. E ele foi me mostrar para aprender o que foi quebrar o ovo com a mão só. Eu achei o máximo. Ele é muito curioso para essas coisas de culinária. E eu deixo ele fazer mesmo. Não só ele, como a Luna, Felipe, Sarinha, o que dá para fazer, eu deixo eles fazendo. Então, ele foi colocando os ingredientes do pudim, que é super fácil, né, gente? E eu continuo aqui na saga do doce para ele não colar no fundo. Inclusive, gente, essas panelas são maravilhosas, viu? E eles foram colocando todos os ingredientes no liquidificador. Sarinha ali super empolgada, observando tudo. E ele ali super empolgado para poder fazer o doce preferido do pai dele. Interessante que foi um dos primeiros doces que ele fez e ensinei uma vez apenas. Desde então, ele sempre faz a receita. E quem conhece, já provou o doce dele, sabe que é maravilhoso, viu, gente? Em seguida, eu fui já logo aumentando o fogo para poder, né, chegar ao ponto rápido ali. Porque eu já estava desesperada pelo horário que eu tinha que fazer almoço, né, minha gente? Então, eu tava dividindo minha atenção entre os meninos fazendo pudim, eu tava finalizando o recheio do bolo e já tava ligada para poder preparar o almoço. Então, foi uma loucura total. Como era só pra gente menos de casa, então não tinha muita cerimônia, né, gente? E daí o liquidificador tava mexendo na mistura que eles colocaram. Eu finalizei ali, gente, a parte do doce, né? Tava finalizando. Ali ele já tava colocando um açúcar na forminha. Eu já fiz direto na forminha para não sujar a panela, porque eu tinha bastante prato para lavar, então foi mais fácil assim. Ele baixou o fogo para poder tá fazendo o doce, né? O caramelo. Antes eu não deixava ele fazer o caramelo de jeito nenhum, mas agora ele já tem, né, vai fazer 11 anos, então ele já tem que começar a soltar. E daí eu ensino ele a fazer de uma forma bem simples, que começou a dourar no fundo, eu já peço ele para jogar um pouquinho de água e deixar virar caramelo. Então assim não tem erro, né, do caramelo queimar ou voar na mão dele. Então eu falo para ele sempre deixar chegar no ponto e assim ficar mais fácil para poder. E Sarinha fez uma bagunça, né, gente? E daí ela tem essa coisa assim, de molhou, ela pede logo o pano para limpar. E como tava com o paninho ali, dei pra ela, fez a festa.
o caramelo chegou no ponto. E daí ele já foi logo pegando a peneira e fazendo esse processo, gente. Esse processo de passar na peneira é interessante, que deixa seu pudim lisinho, sem aqueles furinhos. Tem gente que gosta, né? Quanto mais furinho, melhor, por conta do caramelo que entra, né, no doce. Mas aqui em casa ele gosta de fazer assim, bem lisinho, para ficar bem lisinho. Gente, o recheio ficou pronto, ficou assim. E agora vamos partir para a montagem do bolo, né, minha gente? O recheio já estava frio, então eu já fui preparando o processo de montagem. Eu, na forma que assei, eu coloquei apenas um saquinho e fui intercalando entre bolo e recheio. E daí, pro bolo não ficar seco, gente, eu fiz uma caldinha só de açúcar com água. Eu coloquei uma xícara de açúcar, de água, e coloquei um terço de açúcar nessa xícara, só para preparar uma calda para molhar o bolo. Como o bolo, a massa não é tão doce, ele deixa o bolo bem umidozinho e não fica muito doce, sabe, gente? Então a calda que eu sempre faço, calda padrão, é essa. E daí eu fui intercalando. E a massa branca que eu tinha separado, a gente, coloquei no meio ali, pra dar aquele contraste, né? E daí eu cortei 2 discos de massa de chocolate. E daí eu coloquei uma na base, coloquei recheio, massa branca e coloquei a outra no topo. Depois que eu reguei bem, já fui fechando ela, pra poder a gente reservar um tempinho pra ela ter estrutura, né, gente? Então eu fechei direitinho e já fui levando logo pra geladeira para ficar bem fresquinho, e fui guardando o restante das coisas. Gente, depois de alguns minutos já tava com o meu almoço já adiantado, o bolinho já tava no jeito, e eu fiz o que? Comecei ao processo de finalização. Eu coloquei o restante do beijinho em cima. Comprei também umas cerejas em calda, porque a turma daqui ama isso. E tinha uma barra de chocolate aqui em casa e eu decidi fazer essas raspinhas. Gente, o bolo finalizado ficou assim. Ficou simplesinho, mas passar em branco não vai passar. Eu coloquei um pontinho de interrogação aí, né, para não divulgar a idade do bonito. Então, mas ficou uma gracinha, eu achei. Ficou simples, mas eu tenho certeza que as crianças vão amar, e tenho certeza também que ele vai amar. E nesse meio tempo o pudim também já ficou pronto e ficou desse jeito, minha gente. Ficou bem bonito. Foi pequenininho também, que era só para nós 6, mas ele ficou bem estruturado, tá? Depois do almoço, ele já estava no jeito. Eu coloquei para gelar para na hora do café da tarde. Decidi fazer o café da tarde, que geralmente a gente faz café da manhã, mas não deu muito certo. E fica aí com um pouquinho das imagens, gente, do bolinho na mesa. Montei a mesa à tarde e botei lugar para todo mundo. Coloquei café, iogurte, suco, pãozinho, manteiga, biscoito. Fiz uma mesa bem legal e daí batemos o parabéns para ele e a criançada amou, gente. E é isso, pessoal, o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, compartilhe para quem você acha que vai gostar desse vídeo. Um grande beijo no coração. Tchau, tchau!